Eita, cara quer saber? Cara quer saber é muito bom, ó, é bom demais! Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os anexos embrionários humanos e, na realidade, esses anexos embrionários eu coloquei aqui porque a gente está falando da embriologia humana, mas isso é muito característico para todos os mamíferos que são mamíferos placentários, tá? Por que eu insisto no mamífero placentário? É porque nós também temos os mamíferos que são marsupiais, que a gente sabe, né, como gambás e cangurus, e nós temos também os mamíferos que são os botadores de ovos, né, que é o que nós temos, o exemplo do ornitorrinco, tá? Os outros mamíferos que nós nos enquadramos são o que nós chamamos de mamíferos placentários. Por quê? Porque a gente produz uma placenta que se conecta ao corpo da mamãe, né, dentro do útero, tá bom? Então hoje o nosso bate-papo é sobre esses anexos embrionários aqui que eu acho que vocês vão curtir. Bom, o que nós temos aqui, né? Eu botei dois desenhos aqui, como eu falo, né? Quem é o meu fiel escudeiro para assuntos desenhísticos, né? Que é o Tião, ele desenhou aqui para mim, para eu poder mostrar para vocês o que acontece no nosso embriãozinho. Quem são os anexos? Então, se você tiver que responder numa prova, quem são os anexos embrionários, rapidamente você tem que saber que são córeo, âmnio, cordão umbilical, alantoide, vesícula vitelina e placenta. Você tem que responder isso rapidamente, tá? Você tem que saber que esses anexos embrionários é que fazem parte dos anexos embrionários lá de humanos e de mamíferos placentários. Então, de novo, córeo, âmnio, vesícula vitelina, alantoide, cordão umbilical e placenta. Agora, para que serve cada um deles e como é que eles se formam? Então, vamos lá começar com esta figura, que eu vou chamar de figura 1 aqui para vocês, tá? Na nossa figura 1, o que a gente vai visualizar? Nós estamos com o nosso embriãozinho aqui, ainda lá na terceira, quarta semana de gestação, onde eu consigo visualizar grandão a vesícula vitelina, tá? Essa vesícula, ela está cheia de nutrientes, lembrando que ela vem, né, com os vasos sanguíneos, trazendo lá do corpo da mãe os nutrientes, e essa vesícula vitelina vai levar os nutrientes para onde, gente? Para essa região que nós deixamos mais clarinho aqui, que eu estou botando laranja agora, que é o tubo digestório, tá? Sabemos que essa região aqui da frente é o que, gente? Já é o princípio de um encéfalo, tá? Que faz a vesícula vitelina? Gente, como o próprio nome está falando, ela tem vitelo, tem nutrientes para poder manter o nosso embrião produzindo células, etc, tá? Aqui dá para a gente ver uma outra estrutura que é o alantoide. O alantoide tem uma função muito importante, que é fazer o quê? Ele vai abrigar, enquanto a gente não tiver ainda com esse bate-papo bom lá com a placenta, o alantoide é que vai abrigar os resíduos do metabolismo do embrião, tá? Então, em humanos e mamíferos placentários, esse alantoide ele fica um período até que ele regride, né, junto com a vesícula vitelina e formam lá o cordão umbilical, tá? Mas é esse alantoide que vai abrigar os resíduos do metabolismo do nosso embriãozinho, tá bom? Que mais que eu tenho aqui, gente? Tá vendo em laranja? Eu tenho uma membrana que é chamada de âmnio, tá, gente? Não fala em amnion, né? É âmnio mesmo, tá, gente? Desse jeitão aqui. Amnio, certo, gente? Que é uma membrana que se formou, lembra lá atrás, né, que a gente já tinha uma cavidade amniótica e se forma esse âmnio, que ele depois vai se fundir com o córeo, tá? Que é uma outra membrana que nós temos para poder fazer esse contorno aqui no nosso embrião e proteger o nosso embrião. O âmnio é uma membrana que tem como função proteção do embrião. Dentro do âmnio, nós vamos ter o que, gente? Se forma aqui dentro o que nós chamamos de líquido amniótico, tá, gente? Esse líquido amniótico que se forma aqui dentro do âmnio, ele serve para quê? Ele serve para proteger o nosso embrião
de choques mecânicos com o meio externo. Ele serve para manter a hidratação do nosso embrião. Ele serve para manter temperatura, tá? Então, esse âmnion é aquela água que nós temos, tá? Esse líquido que nós temos mantendo o nosso embrião durante os 9 meses que ele estiver dentro da barriga da mamãe, tá? Quando falam, né, aquela célebre frase, rompeu a bolsa, não sei o quê, né? Que bolsa é essa que se rompe, gente? É essa bolsa formada pelo âmnion e pelo córeo, tá? É essa bolsa que vai se romper, vai liberar o líquido amniótico e vai falar, tô pronto para nascer, mamãe, que é o embrião que fica dando toque para a mãe, né? Ó, já tô pronto para nascer, já tá tudo bacana aí, tá? Então, esse líquido amniótico que tá aqui dentro, ele vai se mantendo, sendo formado, obviamente, por células do âmnion, né? E por células do próprio, principalmente do âmnion, e que se mantém aqui, garantindo que o nosso embrião tenha uma proteção, tá bom? Bom, quando a gente anda um pouquinho mais com o embrião, né? Então, em verdinho aqui é a vesícula vitelina, que ela regride totalmente. Em rosinha aqui é o alantóide, que ele regride. A fusão da vesícula vitelina com o alantóide vai formar o quê, gente? O que é isso tudo aqui, ó? É o cordão umbilical, tá? Então, forma-se aqui o nosso cordão umbilical. Certo, gente? Esse cordão umbilical, ele vai estar fortemente aderido a quem, gente? A essa estrutura que nós temos só em uma parte do embrião, não é no embrião todo, tá? Erradamente, as pessoas acham que a placenta envolve o embrião totalmente, não é verdade, tá? Essa placenta, ela vai envolver só parte do embrião, tá bom? Então, o cordão umbilical, ele vai se encher do quê, gente? Daqueles vasos que a gente já viu, tanto artérias como veias, e vai fazer com que o embrião receba os nutrientes, receba a água, receba o oxigênio da mãe por meio desse cordão umbilical. Existe, claro, né, uma barreira que a gente chama de barreira placentária, por exemplo, para micro-organismos, alguns deles, outros ultrapassam a barreira, né? Então, nós temos aí uma barreira placentária toda, que é uma barreira do quê, gente? Uma barreira imunológica para o nosso embriãozinho, tá? Esse embrião tem que ser protegido, né? Porque pelo cordão umbilical passa apenas o quê, gente? Passa os líquidos, passam nutrientes, passa oxigênio, né? E dificilmente vai passar células de maior tamanho, tá bom? E aí nós temos o quê? O cordão umbilical, a função dele qual que é, gente? Nutrir o embrião. E ele tem células de quem? Ele tem células principalmente do nosso embrião, porque ele se originou a partir desses dois anexos que se fundiram junto com o âmnion, né? E com o córeo para formar o cordão umbilical. Então, só uma coisa que eu acho que é bacana aí, né? Hoje em dia as pessoas vêm fazendo o quê? Guardando células do cordão umbilical, que são células tronco. Tá? Essas células tronco, gente, isso pode cair inclusive no vestibular, essa pergunta aí, né? Essas células tronco do cordão umbilical, elas servem para quê, gente? Elas servem, se esse embriãozinho tiver algum problema lá na frente, elas podem ser utilizadas para poder refazer algum tecido que essa criança ou que esse adulto necessitem, tá? Mas essas células do cordão umbilical, elas já são células que elas são mais específicas, né? Eu posso utilizar essas células nesse embrião, tá? Não é aquelas células tronco totipotentes ou pluripotentes que elas vão poder ser utilizadas em qualquer indivíduo, tá? Do cordão umbilical poderão ser utilizadas no nosso embriãozinho. Então, hoje, né, 2016 aí, tá? Pensem que o pessoal pode utilizar essas células do cordão umbilical, guardam, elas ficam em criogênese, né, em criogenia que a gente chama, né, que é mantida, elas são mantidas em nitrogênio líquido, tal, para quê, gente? Para que elas possam ser armazenadas durante anos aí e serem utilizadas se esse bebê ou adulto precisarem, tudo bem? Aí nós temos, por último, quem, gente? A nossa placenta. A placenta, gente, ela tem
uma função muito importante, né? Ela é feita tanto de tecidos do embrião como de tecidos da mãe. Ela tem essa dupla estrutura de formação. Porque, obviamente, se vocês se lembrarem lá, o sincício trofoblasto foi ele que conseguiu fazer a organização de tudo isso, né? Juntamente com quem, gente? Com o endométrio, com aquele tecido do endométrio lá do útero da mãe. Então, a placenta, ela tem parte dessa placenta é feita por tecidos do embrião, parte dessa placenta é feita por tecidos da mãe, tá? E a placenta, ela tem uma função extremamente importante. Primeiro, manter o embrião, obviamente, conectado ao útero da mãe, tá? E outra função é uma função endócrina, que a gente chama, né? Porque ela faz produção de hormônios e esses hormônios que mantêm o nosso embriãozinho aqui tranquilamente. Então, por exemplo, a progesterona, ela é produzida pela placenta quando ela já se forma totalmente, tá? Então, quando é que eu tenho essa estrutura toda formada? A partir da 9ª semana de gestação do meu bebê, tá? Eu já tenho, o meu bebê deixa de ser embrião, ele vem a ser feto, tá? E o feto já tem que ter a placenta, cordão umbilical, o âmnio fundido com o córeo, eu já não tenho mais vesícula vitelina, nem tenho alantoide, e eu já tenho um cordão umbilical bonitinho aqui a partir da 9ª semana de gestação, tá? Gente, isso daqui é uma aula super curtinha para vocês gravarem aí a função de cada estrutura dessa, porque no vestibular o povo pode perguntar para vocês assim, olha, quais são os anexos embrionários humanos ou de mamíferos? E para todo mamífero placentário eu vou ter os mesmos anexos, né? Córeo, âmnio, que se fundem formando essa estrutura que vai formar o quê? Gente, a tal da bolsa amniótica lá, tá? Que mais, gente? Alantoide e vesícula vitelina, que vão se manter durante um tempo e depois vão se fundir para organizar o cordão umbilical. Que mais, gente? Placenta, que tem função de manutenção desse bebê na parede do útero, né, no endométrio, e também tem função de produção de hormônios, tá? Que mais que é interessante saber? Existe um teste que é feito que é do líquido amniótico, né? Então, quando você quer saber, por exemplo, você tem uma desconfiança que o bebê tem algum tipo de alteração, você faz uma ultrassonografia e percebe que esse bebê tem uma alteração. Eu posso fazer um exame que se chama amniocentese. É uma agulha bem fininha que perfura toda a barriga da mãe, perfura todas essas duas camadas, coleta o líquido amniótico, porque nesse líquido amniótico eu tenho o líquido que está rolando por aqui, ele entra pela boquinha do bebê, sai pelo ânus do bebê e ficam células, tanto do bebê como obviamente, né, da estrutura toda que formou esse bebê. Então eu retiro células daqui e faço contagem de cromossomos para visualização, se eu tenho cromossomos a mais, cromossomos a menos, tá, gente? Então, isso é muito importante, né? Isso que eu já estou falando para vocês são coisas mais de atualidades, que às vezes o pessoal pode cobrar lá no vestibular, tá? Então, seres, não fujam disso daqui, tá? Agora, deem só uma olhadinha nessa imagem aí que a gente tem para que vocês possam ver. É um embriãozinho, né, ainda, já naquela fase um pouquinho mais para frente aí, terminando já quase a 8ª semana, e aí você consegue ver, na setinha aí tá indicando o quê? Tá indicando onde eu tenho o cordão umbilical, onde eu tenho a placenta, só para vocês terem uma noção desse bebê alojado dentro do útero da mãe, como é que ele se encontra, tá? Então, essa aula, como eu falei, é uma aula super rapidinha, é aquela aula que você vai e já sabe o que faz cada um deles. Normalmente no vestibular você tem uma lista lá, né? Âmnio, córeo, placenta, cordão umbilical, e do lado funções dele que você tem que fazer conexão, ou falar, olha, o que é de humano, o que é de ave. Então isso daqui que eu estou falando para vocês é de humano e de mamíferos placentários. Tudo bem? Não fujam disso.
Não percam a próxima aula, que eu vou falar dos folhetos embrionários, o que origina cada um deles. E a gente se vê, então, na próxima, tá bom? Beijo e até mais!